Muito bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast. Eu sou o Felipe E eu sou a Érica. e esse é o Milkshake Geek, que surgiu agora reformulado. Ele já tinha sido criado há algum tempo, mas a gente está retornando agora com a dupla. Palmas, Érica. Quero palmas. Para começar esse episódio, para começar essa nova fase aqui do Milkshake Geek, a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente e que está aí em constantes mudanças, que é a DC. Um assunto super importante para a sociedade nerd, né? E assim, gente, esse universo ele vem passando por algumas mudanças já faz um tempinho. E o universo da DC, ele já existe, ele já tem um legado de várias produções. E eu quero saber primeiro se você é fã da DC ou da Marvel, amiga, ou das duas. Digo das duas, mas assim, descer no cinema é bem decepcionante. A gente vai falar até um pouquinho sobre isso, porque as últimas produções que teve não estavam tão assim boas. Eu em particular, eu sou bem decenalto, assim, mas eu realmente identifico esse problema nas produções, não todas. Temos ótimas pérolas aí como o Pacificador e também temos ótimos quadrinhos. Mas assim, o legado da DC, amiga, ele tem já aí vários anos, inclusive temos muitas produções do século passado, tanto séries quanto filmes, mas a gente vai focar a partir da era do Zack Snyder, que começa em 2013 com o Homem de Aço, visando nas mudanças da Warner. E não foram tão poucas assim, né? A gente tem que ressaltar isso porque, e principalmente agora que vão ser muitas mudanças, porque tinha muita coisa planejada e eles realmente fizeram um backup total. Sim, especialmente no ano passado, em 2022, a Warner Bros. Ela passou por algumas mudanças na gestão dela e principalmente nas propriedades da DC. Isso porque o estúdio ele se fundiu com a Discovery e designou o Dave Zaslav como novo CEO. E assim, gente, desde o início, o objetivo dele sempre foi ajudar essa bagunça que estava o estúdio e principalmente o universo da DC, que estava com lançamentos desconexos, é um universo muito quebrado, podemos dizer assim, e ele quer reerguer essa editora, né, esses personagens, para mostrar o real potencial que eles têm. Que não é pouco, né, amiga? É um potencial gigantesco, com os personagens muito bons, mas que a DC não sabe aproveitar muito bem. Como é até o caso que a gente vai até abordar um pouquinho depois, que é o de Batgirl. Que é um personagem tão massa, mas que infelizmente decidiram jogar no lixo, né? Nossa, amiga, e eu não vou nem entrar, tipo, muito nessa pauta da Batgirl, porque eu tenho um pouquinho de mágoa desse filme ter sido cancelado. E assim, a gente não quer promover essa questão de rivalidade, tipo, de Marvel e DC, mas se você olhar para os personagens da editora da DC, você reconhece muito mais figuras do que na Marvel, que é Capitão América, Homem de Ferro e, sei lá, Hulk, sabe? Você reconhece esse. DC é Batman, é Flash, é Mulher Maravilha, Superman, tem o Lanterna Verde também, que é bastante conhecido. Então, assim, tem muito potencial, mas estava sendo desperdiçado. Eu não sei, amigo, se. Até tu me corrija se estiver errada, mas eu acho que a DC iniciou no cinema muito antes que a Marvel, né? Sim, as produções da DC, elas foram aí, né, basicamente o carro-chefe para esse início da era, entre muitas aspas, dos super-heróis, porque o século passado ele não é marcado, assim, tanto por esse tipo de produção. Ele tinha algumas, mas não em massa como a gente tem hoje em dia. Eu lembro de ter passado, lançar o filme do Lanterna Verde, foi assim, o auge. E logo depois foi que eles apostaram um super-herói mais conhecido, que foi o Superman, né? Isso, as produções do Superman elas já vêm de muito tempo atrás. Tanto série quanto filmes, a gente já teve muitas reformulações, e o problema da DC no século passado era repetir a mesma coisa. Se a gente olhar para trás, a gente tem muitos filmes do Superman, a gente tem séries, muitos filmes do Batman, e assim, a gente veio ganhar um filme da Mulher Maravilha só em 2017. Tem a série dela com a Linda Carter, mas fora isso, a gente é muito pouco. A gente teve, de fato, esse início de uma nova era para DC em 2013, quando lançou o Homem de Aço. Mas esse universo do DCU agora, como a gente bem sabe, ele já tá quebrado. Esse universo criado pelo Zack Snyder não vai mais existir. E com o David Zaslav entrando na nova gestão do estúdio, da DC Studios, ele anunciou nessa propriedade
que ela vai agir de forma independente com a Marvel Studios e ele quer reformular tudo. E vale lembrar que antes do David Zaslav entrar como CEO da Warner, já tinham sido definidos que filmes de super-heróis, também outros avulsos, poderiam chegar com exclusividade no HBO Max. Nem sempre seriam nos cinemas. Eles tinham dividido, né? Por exemplo, a própria Batgirl, o filme da Batgirl e o Besouro Azul, que recentemente chegou nos cinemas. O Besouro Azul chegou nos cinemas, mas a Batgirl foi cancelada. Eles eram para chegar com exclusividade no HBO Max. E ele mudou isso porque ele olhou e falou: não vai não. Não vai não, porque eles basicamente estariam perdendo aí um lucro que eles poderiam estar ganhando. Que se a gente olhar hoje em dia tá mais prejuízo do que lucro, mas enfim. Então, ele não concordava com esse modelo, né, de lançamento que eles queriam abordar, né, tipo no streaming e nos cinemas. Em questão das séries, tudo bem, não tem como você levar uma série completa pro cinemas, mas questão dos filmes ele definiu isso, que tinha que ir pros cinemas e acabou. Até aí parecia tudo ok, até chegar, agora a gente vai pular para San Diego Comic Con de 2022, que nós tivemos um painel da DC assim em muito tempo, né? Porque a Marvel sempre brilhava na San Diego Comic Con, tinha vários anúncios e a DC sempre ficava um pouquinho para trás. Só que como tinha muitos projetos que estavam em andamento, o Aquaman, tinha a Batgirl, o Besouro Azul. Então, assim, as pessoas ficaram animadas. Tá? A gente começou a pensar que realmente ia ter um painel grande. E também tinha esse lance do anúncio da DC Studios, né? Que a galera já estava meio animada, então todo mundo estava na expectativa de ter vários anúncios e simplesmente foi resumido em Adão Negro e Shazam Fúrias dos Deuses, o que ficou meio estranho, as pessoas estranharam porque, como eu falei, tinham vários projetos que estavam em andamento e que eles estavam assim ativos, como Aquaman 2, a própria Batgirl que já seguia para o estágio de pós-produção, Besouro Azul, então ficou meio que estranho. E o próprio Flash, que depois que passou tudo, a gente soube que o The Flash ele não foi anunciado nada, porque naquele momento ele estava incerto, sim, eles não sabiam se eles iam lançar, por causa das polêmicas do Ezra Miller. Você lembra disso, amiga? Eu lembro demais, amigo. E foi assim, todo mundo achava que iam cancelar o filme, né? Por causa disso. E muita gente disse que não ia ver o filme por causa dele. Exato, e aí ficou esse clima meio estranho, porque a San Diego Comic Con ela é a maior convenção nerd para você anunciar esse tipo de produção. Então, assim, no momento que Flash ficou de fora, que era a grande promessa, gente, Flash, quando passou no DC Fandom de 2021, do ano anterior da San Diego Comic Con, do ano passado, a partir dali, já era a grande promessa da DC, né? Ia abordar multiverso, ia ser um grande evento que hoje é um fracasso, né? Tanto no HBO Max ele não atingiu tanto número de audiência quanto nos cinemas, que ele gerou um prejuízo enorme para DC. E a gente também tinha Aquaman 2, que tinha ganhado um teaser assim de bastidores no ano anterior e como assim não estava ganhando nada na San Diego Comic Con 2022. Mas enfim, depois que passou essa estranheza desse painel meio vago, podemos dizer assim, a gente descobriu que Aquaman também estava meio incerto ainda, ele ainda estava realizando algumas gravações, algumas até regravações já, né? O Besouro Azul, ele também estava nessa cerca do cancela ou não cancela, porque ele tinha sido designado para o HBO Max, então eles estavam meio que, a gente não sabe o que fazer, será que ele tem potencial para ir para o cinema? Será que ele não tem? E Batgirl, gente, esse tópico muito triste. Veja, ele foi cancelado dias depois. Então, assim, foi um choque para as pessoas porque ele já estava em pós-produção. Ele não estava em gravações, ele não estava em pré-produção, ele já tinha terminado as gravações dele e estava na parte das edições. Lembrando, é que já tinha saído até foto, né, de Batgirl e tava todo mundo animado pra ver o filme e foi realmente devastador saber do cancelamento do filme. Nossa, gente, já tinha saído foto da Leslie Grace.
ela já tinha sido vista como a Batgirl no traje lá inicial dela, que hoje em dia a gente sabe que teriam mais de um traje na trama, mas ela já tinha sido vista, gente, em imagens promocionais. Então, assim, foi revoltante na época. Inclusive, quando eles anunciaram esse cancelamento de Batgirl e entrou o Zaslav para a nova gestão, a Warner meio que fez uma cortina de fumaça para abafar esse cancelamento e eles publicaram até o primeiro teaser lá do Coringa 2. Aquele vermelhão com fundo que até anunciava, confirmava a Lady Gaga na trama. Pois é, e aí, gente, nós já tínhamos esse anúncio da DC Studios, e chegando mais no fim do ano, a gente já sabia que o James Gunn, pai, devo dizer, ele ia comandar esse universo junto com o Peter Safran, e aí ele começou também a se envolver nessas mudanças que haviam sido anunciadas anteriormente, e já estava meio claro aí, depois de várias reuniões de acionistas, que a DC Studios ela ia seguir uma fórmula meio Marvel Studios, mas a gente tem que reconhecer que depois de todos esses anos da Marvel Studios, porque veja, a Marvel ela já está na fase 5 dela, então foi tempo suficiente para o James Gunn ele pegar o que a Marvel acertou e o que ela errou e reunir essas duas coisas, analisar e formar a DC Studios a partir dos planos dele. Sim, amiga, e foi sim. Ninguém tava esperando que o James Gunn fosse escolhido pra comandar e fazer algumas decisões na DC, né? Mas logo depois surgiu aquela polêmica, todo mundo ficou sabendo que ele ia dirigir Esquadrão Suicida, ia dar um novo rosto pra equipe, né? E aí veio essa bomba e eu realmente não acreditei quando eu vi, mas eu tô bem esperançosa, na real, e ver o que ele vai fazer, né? Pois é, o Gunn, a gente reconhece muitas produções dele, assim, por esse tom mais do humor, assim, mas a gente tem que reconhecer que ele é um grande fã de quadrinhos, então, assim, muitos fãs ficaram felizes, alguns ficaram apreensivos, porque, veja, nós já tínhamos um universo da DC que estava em andamento, e como assim eles iam barrar mesmo no meio, sabe? Tipo, meio que não fazia sentido. Eu, em particular, tô muito esperançoso, porque eu confio no James Gunn, mas eu tô com medo do que ele pode manter ainda e do que ele não pode manter, mas isso daí a gente vai ter que esperar mais um pouquinho pro fim da greve de roteiristas e atores que tá rolando atualmente, que a gente não vai ter nenhuma novidade nos próximos dias, então a gente vai ter que esperar para ver quais serão os planos dele pro futuro, assim, realmente. E apesar da DC Studios ter sido oficializada em 2022, os anúncios completos de alguns projetos que farão parte do primeiro capítulo do estúdio foram só anunciados, amigo, no final de janeiro desse ano. Exato. A DC Studios ela já tinha ganhado os primeiros anúncios, o primeiro, né, de Superman Legacy, lá em novembro de 2022, mas ele fez aí todo... Eu lembro que tava, assim, um bololô muito grande de mistério, porque tava todo mundo pensando, sempre que surgia algum evento, todo mundo ficava, tipo, ele vai anunciar agora, ele vai anunciar agora, e nunca anunciava, e aí chegou o fim de janeiro e o gato soltou tudo. Entre eles está o aguardadíssimo filme do Superman, que é o Superman Legacy, que saiu um ator super gatíssimo, que ninguém estava esperando e ninguém queria, porque todo mundo estava satisfeito com o Henry Cavill. Mas vamos ver o que a história nova tem para trazer. Uma série original das Amazonas, bem lá Game of Thrones, e uma série do Monstro do Pântano, e um filme, sim, dela, Supergirl. E o mais interessante, amiga, de falar sobre Superman Legacy é que, apesar de ter tido essa revolta do o Henry Cavill sair do papel, porque ele mesmo já tinha sido anunciado, né? Tipo, ele já tinha ido nas redes sociais e falar, gente, tô de volta. Ele fez todo aquele anúncio, tipo, dando esperança para as pessoas que ele realmente ia voltar para esse papel. O David Corenswet, eu acho que é assim que fala o nome dele, ele era um dos fancasts dos fãs pra estrelar o Superman nos cinemas. Então, assim, foi uma vitória. Foi uma perda por causa do Henry Cavill, mas a gente teve essa grande vitória, porque ele é basicamente o Superman perfeito, e eu já tinha assistido alguns projetos com ele, então eu fiquei muito feliz quando o James Gunn anunciou ele como Superman. E a Rachel Brosnahan como a Lois Lane. E, amigo, sem contar que surgiu algumas polêmicas, né? Sobre o filme do Superman, que o James Gunn falou que
Algumas pessoas da antiga gestão da DC estavam querendo enganar o Henry Cavill sobre esse filme do Superman, que ele disse que ele nunca foi a escolha para ser o Superman nessa nova geração aí dos próximos filmes, né? Essa confusão aí com Henry Cavill começou lá do Adão Negro, né, do The Rock, que ele trouxe o Henry Cavill de volta como Superman pra cena pós-crédito, mas assim, rumores contam que o estúdio tava tipo, mano, não faz isso, porque eles já estavam certos que eles não queriam mais o Henry Cavill, e o cara foi lá e ele queria mudar a hierarquia do poder da DC, como ele falou, e trouxe o Henry Cavill de volta, e quando o James Gunn entrou pra gestão, ele explicou que nada mais passava do que uma enganação lá pro cara, que ele não tava cotado coisa nenhuma pra ser o Superman, que simplesmente tinham contado mentiras pra ele. Meu amor, polêmicas. Amigo, e sem contar que vamos ter uma série dos Lanternas, como tu já falou, e The Brave and the Bold, que seria um filme do Batman e do Robin, entre inúmeras outras produções que a gente ainda tá esperando pra conhecer, que talvez só seja anunciada depois da greve dos roteiristas, infelizmente. E esse filme de The Brave and the Bold, que é do Batman e do Robin, vale ressaltar que ele vai ser dirigido pelo Andy Muschietti, que é o mesmo diretor de The Flash. Então, assim, medo e ao mesmo tempo não sei o que pensar, sabe? Mas com o fracasso de Flash, possa ser que eles reformulem esse diretor, mas a gente vai ter que esperar mais um pouquinho pra saber se eles realmente vão trocar esse cargo aí, né? Hashtag medo total. Sei. E amigo, o DCU iniciou há 11 anos atrás com o Homem de Aço, que realmente deu certo, né? Assim como outras produções que tiveram ótimos resultados, como Aquaman e, claro, Mulher Maravilha, mas outras nem tanto, como o Esquadrão Suicida de 2016, que deixou muito a desejar e enganou todo mundo. Eu acho que a coisa boa que a gente teve desse filme foi realmente a Margot Robbie como Arlequina. O Esquadrão Suicida, ele tem o de 2016, só ressaltando, ele tem um dos melhores trailers aí de filmes do gênero de super-heróis e ele não entregou nada do que prometeu. Mas é isso, vida que segue. Mas, amigo, de acordo com o CEO da Warner, né, o Zaslav, esse medo de ir ao cinema e se decepcionar com os filmes da DC tá bem perto de acabar, né? Ele acha importante ter uma equipe que tem um foco, assim, nesses 10 anos de DC para as próximas produções que vem pela frente, né? Diz que acha que é ótimo melhorar essas organizações, o universo, que tá bem confuso, como a gente comentou. E também para melhorar um pouquinho da qualidade dos filmes e das séries. Um dos maiores exemplos que a gente tem é, novamente, apertando nessa mesma tecla, o cancelamento da Batgirl, que estava pronto para ser lançado no HBO Max, mas que não foi. Isso, gente, é um dos maiores problemas da antiga gestão da DC, realmente, ele é representado muito bem pelo cancelamento de Batgirl, porque um filme ser cancelado no estágio de pós-produção não é uma coisa tão simples, porque eles já gastaram dinheiro ali, eles já investiram em, sei lá, nos efeitos iniciais, então foi uma coisa muito incomum e que, de fato, revoltou os fãs, inclusive eu. Amigo, e como a gente já sabe, o James Gunn vai ter acesso a essa organização e reestruturação de toda a nova geração da DC. E uma das exigências dele foi realmente conseguir dirigir alguns filmes de super-herói. Como foi o caso de Pacificador, né, Esquadrão Suicida. Mas, por outro lado, a gente tem o Peter Safran, que vai produzir alguns filmes também. Só que ele também produziu Shazam 2. Muita gente não achou tão bem assim, mas ele também dirige Invocação do Mal. Então a gente fica assim, será que o negócio dele é super-herói mesmo ou não? Amiga, inclusive, na minha humilde opinião, depois do que aconteceu com Batgirl, eu sinceramente acho que Shazam 2 só foi pra frente porque o Peter Safran, ele tava por trás da produção, porque se não tivesse, eu não sei, porque o James Gunn, assim como ele promoveu Flash como, sei lá, um dos melhores filmes de heróis de todos os tempos, ele falou que também Shazam era muito bom. Eu, em particular, eu adoro, tá? Não detesto de forma alguma. É um filme divertido. Ele não segue a fórmula básica de ação desenfreada desses filmes do gênero. Então, assim, eu gosto, mas a gente tem que reconhecer que não é um grande blockbuster. Ele é um filme comum. Na minha opinião, eu acho que ele entregaria o mesmo potencial, sei lá, que Batgirl, que foi descrito como um filme muito bom, mas também não como um épico blockbuster. Então, assim, né? Eu acho que pode ter ido pra frente só pelo Peter Safran, mas não quero apontar dedos
aqui. Amigo, real, porque é um filme bom, mas não é um filme que vai quebrar a bilheteria como eles sempre querem vender, né? Tem isso também. Mas voltando um pouquinho para essa nova reestruturação da DC, dá para perceber que eles estão bem dedicados. Saiu uma notícia, enfim, que eles separaram uma sala para os roteiristas montar todo um storytelling geral das histórias que serão lançadas nos próximos 10 anos, para tudo ser bem encaixadinho e bem harmônico, como foi na primeira fase da DC, na primeira fase da Marvel. Eu sinto saudades, não nego. Pra desse jeito ficar tudo bem encaixadinho. Mas, amiga, isso volta muito para aquele tópico que eu falei anteriormente, que apesar dos erros da Marvel Studios de hoje em dia, a gente tem que reconhecer que o James Gunn ele surfou nesses planos do que já foi esse estúdio do concorrente, né? Porque apesar de ser uma bagunça hoje em dia, a gente já viu uma Marvel mais organizada. E apesar de estar assim, esteja agradando tanto os fãs hoje em dia, ainda continua em partes organizadas assim. A gente tem poucas citações de importantes outras figuras. A gente não tem muitas continuações que a gente esperava de, sei lá, alguns cameos passado. Por exemplo, a cena pós-crédito do Shang-Chi, a gente não sabe desenrolar até hoje. Então, tá meio desconexo, mas a gente tem que reconhecer que a DC Studios, ela foi montada a partir dessa organização. Então, assim, o James Gunn, ele realmente olhou o que deu errado e o que deu certo, e ele falou, ó, a gente vai fazer assim, assim e assado. E apesar dele falar que vai ser bem diferente, a gente sabe que tem essa base aí. Então, assim, obrigado, Marvel, acima de tudo, mas o James Gunn, ele sim se inspirou e ele sabe, como a Marvel, que a DC tem muito potencial. Então, assim, ela tendo uma ótima gestão, ela tendo um ótimo plano, dá pra você seguir em frente tranquilamente, porque a gente tem personagens muito icônicos nesse universo. Sim, amigo. E realmente foi uma das coisas que ele disse, né? Que ia ver os erros da Marvel pra realmente não repetir. Sem contar que ele e o Safran, eles querem deixar um legado no DCU. E o próprio James Gunn disse em uma entrevista que ele pegou ali umas diquinhas com o Kevinho, né? Senhor Zé Boné, sim. Pra essa nova geração e do que ele vai fazer nessa reestruturação aí da DC. Beijo, Zé Boné, se você estiver escutando esse podcast. E, amigo, a gente tem que comentar dessas demissões que a DC fez em massa, né, ultimamente, porque Gal Gadot foi com Deus. Sim, nós tivemos muitas perdas aí no meio do caminho, mas fazer o quê, né? Eu acho que para você reestruturar um universo do zero, eu acho que realmente tem que ter esse reboot, sabe, amiga? Assim, eu gosto muito de atores como a Gal Gadot, eu acho que ela faz uma ótima Mulher Maravilha, apesar de eu já ter visto muita gente falando que acha que ela não atua muito bem, eu acho que ela é icônica, mas é como o Gunn falou anteriormente, ele quer pegar atores mais jovens para realmente seguir com esse plano de mais de 10 anos da DC Studios. Então, assim, ele precisa de atores que estejam ali disponíveis. E não faz sentido, por exemplo, você pegar o David Corenswet, Sweet, que é um ator, sei lá, de 30 anos, e pegar uma Mulher Maravilha da Gal Gadot de... A Gal Gadot tem o quê, amiga? Deve ter uns... Tá quase chegando na casa dos 45, vai. Então, assim, na medida que o tempo for passando, o Corey Switch vai estar lá, ótimo, maravilhoso. A Gal Gadot também, né? Ela não vai ficar inútil, porque ela vai ter um pouquinho mais de idade, mas assim, fica algo meio que desconexo. Então, realmente faz sentido. É revoltante, sim, porque várias pessoas mereciam estar nessa nova gestão, mas se você vai começar algo do zero, então que faça tudo. Pasmem, ela tem 38 anos. Pois é, a gata, maravilhosa, pleníssima. Eu adoro ela, mas E a gente também tem o caso do Jason Momoa, que é algo bem complexo, que depois de ter feito o Aquaman e tá aí pra lançar o novo filme do herói, rumores que apontaram que ele provavelmente vai continuar no universo, mas com outro personagem que é o anti-herói, o Lobo, que é uma fancast bastante pedida pelos fãs, mas a gente não sabe se essa fofoquinha aí é real ou não. ele, inclusive, já deu algumas pistas de que ele realmente vai interpretar o Lobo. E assim, gente, eu espero realmente, porque esse papel combina muito com ele. Quando ele foi escalado pro papel do Aquaman, eu fiquei meio, sabe? Eu gosto do Aquaman dele. Ele traz uma nova visão, né? Desse herói aí, é uma visão mais leve até. Mas eu acho que o Lobo é realmente o fancast perfeito pro Jason Momoa. Vamos esperar, né? Essas são cenas para os próximos capítulos. Mas o que a gente já sabe confirmadíssimo até agora
é que o pacificador do John Cena vai continuar, vai permanecer ali de mãos dadas com o James Gunn. A Viola Davis, claro, com a Amanda Waller, e que ganhará sua própria série, sim, a querida vai ganhar sua própria série, sim. E eu acho que seria muita burrice se o James Gunn tirasse a Viola Davis, né? Porque é uma das atrizes mais premiadas aí dessa geração. E veja, ela é maravilhosa. A Amanda Waller dela realmente é assustadora. Mas além dela, o Cholo Mariduenha também, o nosso Besouro Azul, ele vai desempenhar o papel dele na nova DC Studios. Isso é pelo menos o que o James Gunn nos promete. O filme dele pode não fazer parte da nova gestão, do novo universo que está sendo construído, mas o personagem em si vai estar lá como um soft reboot. Ele não vai excluir tudo que está no universo dele, ele vai levar algumas coisas, mas o filme em si não vai fazer parte dessa nova gestão que está sendo construída. E amiga, a gente também tem outros rostos aí, como a Margot Robbie. Você gosta da Arlequina dela? Amigo, eu amo a Arlequina, daquela mulher, ela foi feita para aquele papel, além de Barbie, né, claro. E, assim, apesar da gente gostar muito da Arlequina dela, e o próprio James Gunn ele já ter falado que adora trabalhar com a Margot Robbie, ela também permanece como uma incógnita, gente. Mas levando em consideração que ele vai manter os personagens de O Esquadrão Suicida e Pacificador, a gente pode esperar que ela retorne como a Arlequina. Amém. E sem contar que a gente tem também o lance da Lady Gaga como Arlequina, né? Junto com o Coringa do Joaquin Phoenix. Então, por isso que fica tão difícil a gente saber como é que vai ser a história da Margot Robbie no toda essa nova reestruturação da DC. Exato, e você citando a Lady Gaga, amiga, é muito pertinente, porque a gente também tem que reconhecer que apesar dessa entrada do James Gunn, dele querer reformular tudo junto com o Peter Safran e o David Zaslav, ainda vão ter universos da DC que foram construídos nos últimos anos, mas que não vão fazer necessariamente parte do novo DCU, como é o caso do Batman, do Robert Pattinson, que foi um estrondoso filme aí de 2022, a galera gostou bastante, tem gente também que não gosta, ele teve impressões mistas, mas ele caiu mais na graça dos fãs do que foi odiado. Então, assim, tá sendo construído todo o universo em cima desse Batman. Inclusive, a gente vai ter o spin-off do Pinguim, né? Pro HBO Max. E também esse caso da Lady Gaga aí, ela é do próprio universo do Coringa do Joaquin Phoenix. A gente não sabe se eles vão começar a introduzir outros personagens importantes nesses universos, como, sei lá, o Superman e a Mulher Maravilha, mas eles não fazem parte desse novo universo que o James Gunn vai liderar, pelo menos o principal. Eu só digo uma coisa, não mexa em Bruna Marquezine. Não mexam na Bruna Marquezine, porque ela é maravilhosa. Apesar da gente já ter a DC Studios bonitinho, anunciado, a gente ainda tinha esses problemas que eram esses filmes que estão sendo lançados esse ano. Eles já estavam meio arriscados, esse lançamento deles, por conta de não permanecerem na nova gestão do James Gunn. Então a galera tava tipo, não vou assistir uma coisa que, sei lá, não vai ser abordada futuramente. Porque, por exemplo, o caso do Besouro Azul, ele é mais simples porque ele é um filme único, mas quando a gente pega, sei lá, uma franquia como o Aquaman, é meio difícil você querer continuar vendo eles nos cinemas. Apesar do primeiro filme ele ter sido aí, tipo, maioral, né? Ele ganhou mais de 1 bilhão de bilheteria. As pessoas ficam na dúvida, porque ele vai ter o segundo filme dele, mas ele não vai ter o terceiro. Então, do que adianta eu ir pro cinema assistir um Aquaman que não vai pra frente? E eles estão tentando empurrar várias coisas que as pessoas não estão convencidas de que realmente vão valer a pena ir pro cinema assistir. Porque não adianta você colocar um personagem e não dar continuidade pra ele. Sim, e assim, amiga, eu não vou nem me aprofundar em Adão Negro, porque ele nem foi tão bom em bilheteria, sabe? Mas isso não resume tudo. Ele é um filme que, infelizmente, não caiu na graça dos fãs, como o Besouro Azul e o primeiro Aquaman, como eu citei, tá? Ele foi um divisor aí de águas. Ele teve vários personagens muito importantes para esse universo, inclusive a gente teve o Gavião Negro, a gente teve o Doutor Destino, então assim, são personagens importantes, mas diante das promessas que o The Rock fez pra DC e o péssimo desempenho do filme, os fãs meio que hatearam essa hierarquia do poder que ele tanto prometeu
e que no final não era nada. Então, deu ruim. Pois é, amigo, e eles conseguiram trazer personagens muito bons que a galera tava querendo ver há muito tempo e desperdiçaram num filme muito ruim. Me desculpem se alguém gostou, mas Adão Negro não é um filme muito bom. Eu gosto muito do The Rock, mas o filme é bem cansativo, com uma história que não tem liga, não, sabe? Eu acho que realmente desperdiçaram grandes personagens. Nossa, e a Warner, ela tá assim no mar agouro desse ano, porque nem The Flash, gente, que era a grande promessa aí pra DC, não foi bem. Muito pelo contrário, The Flash foi um fracasso assim total que ninguém tava prevendo. Porque, como eu falei, lá do DC Fandom, sei lá, de 2021, o filme era o maioral. Assim, ia abordar o multiverso, as pessoas estavam esperando várias participações importantes. E veja, nós tivemos, mas não da forma que a gente queria, né? Infelizmente. Não vou entrar nesse tema aí dos efeitos visuais. Eu gosto do filme, sendo sincero assim, gente, eu gosto, mas eu reconheço os problemas dele. Ele não é um filme totalmente descartável, assim, de você olhar e falar, porra, é muito ruim. Mas, assim, não dá, gente, pra seguir, porque ele tem uma direção totalmente diferente do que o James Gunn quer. E, assim, o próprio James Gunn, amiga, ele falava que Flash era um dos melhores filmes de super-heróis. Então, assim, o velho foi safado aí, ele sabe. Foi um filme que foi vendido realmente, como tu falou, pra ser o maior filme da DC até agora, porque ia mudar o direcionamento da Liga da Justiça, né? Ia ter talvez um novo vilão, mas enfim, não prestou. Pois é, prometeu muito e não entregou nada. E Besouro Azul, que foi recentemente lançado, no Brasil ele até se sustentou um pouquinho, mais por causa desse fenômeno maravilhoso chamado Bruna Marquezine. Mas fora isso, ele era uma aposta que as pessoas não estavam muito crentes ali sobre ele. Pois é, amigo, e saiu até algumas notícias, não sei se tu viu, né? É que o filme tinha ultrapassado Barbie, não sei o quê. Mas eram só mesmo aquelas, tipo, Barbie já tava quase saindo de alguns cinemas, e aí veio essa notícia, mesmo só pra tentar alavancar o filme, né? Mas assim, muita gente que falou pra mim diz que o filme só é bom por causa da Bruna Marquezine, que tem algumas piadas assim, que não deveria ser um filme com piadas para latinos, mas para apoiar latinos, e foi completamente o contrário. Mas isso aí são fofocas para outro momento. Sim, amiga, alguns portais, eles inclusive, né, eles disseram que Besouro Azul tinha passado Barbie e aí deu um problemão, uma polêmica, uma discussão nas redes sociais. Mas assim, o Besouro Azul, amiga, a gente tem que reconhecer que, apesar dele não ser um grande blockbuster, ele não prometeu muito, sabe? O Flash, por exemplo, ele prometeu muito e não entregou nada. O Besouro Azul, ele não prometeu muita coisa e entregou o que as pessoas esperavam. Que ele é um filme bem família, ele é, assim, bem mais leve, né? Uma pegada mais Shazam. Ele é até um pouquinho. Mas então, a gente tem que reconhecer, amiga, que o Besouro Azul ele difere do Flash, porque o Flash ele prometeu muito, não entregou nada, e o Besouro Azul ele não prometeu muita coisa e ele entregou o regular. Ele não caiu tanto no hate dos fãs quanto o Flash, mas assim, ele não foi tão bom em bilheteria, ele tá mais estável, mas ele também se enquadra nessa série de problemas aí que a DC tá enfrentando esse ano nos cinemas. E Aquaman 2, gente, eu não quero nem comentar, porque me julguem, eu não gosto muito do primeiro filme e a sequência eu tô muito menos animado, gente. Não tô esperando muita coisa, não sei se eu vou assistir Aquaman 2 no cinema. Não é pelo fato dele não fazer parte da DC Studio, mas eu realmente não tô hypado pra esse filme. E até agora a gente não tem quase nenhum material dele. Então, assim, é meio duvidoso. Eu, particularmente, amigo, gosto de Aquaman 1, né? Não vou negar, gosto bastante de Jason Momoa, mas realmente sem ter informações sobre esse filme e sem nada, foto, nada, história, desde a época que foi anunciado, fica difícil você se apegar a alguma coisa e querer ir pro cinema, ficar louca pra ir pro cinema pra ver o filme, sendo que não te dão nenhuma informação. Mas eu acho que muito do lance do Flash também, mesmo o filme sendo ruim, foram as polêmicas, né? Do ator principal. Isso, amiga. E um disclaimer aqui que eu vou falar é que, na minha opinião, até, eu acho que Flash funcionaria muito mais como o último filme do DCU do que Aquaman, sabe? Porque é como a gente discutiu, ele era uma grande promessa. Apesar dele ter os problemas dele, eu acredito que Aquaman 2 não tem uma trama, assim, não é grandiosa, sabe? Eu não sei se vocês estão entendendo meu raciocínio, mas eu
eu acho que Flash, ele assim, é um evento maior do que Aquaman, sabe? Porque Aquaman, ele vai finalizar essa parte, nessa gestão que o Zack Snyder iniciou em Homem de Aço, mas ele é uma história mais tranquila. Então, não tem esse impacto, sabe? E eu acho que até os comentários negativos, esse buzz que Flash deu, ia movimentar muito essa questão aí do fim do DCU, mas assim, isso é questão de marketing, gente. Então, realmente não cabe aqui a gente decidir isso. Mas, a minha opinião, eu acho que faz mais sentido o Flash ter sido lançado depois de Aquaman, porque ele traz mudanças muito pertinentes para o final do universo do Zack Snyder, como a troca do Batman, né? Que a gente não vai ter nem o Michael Keaton assumindo esse papel principal como era prometido, e muito menos o Ben Affleck. Então, assim, não vou dar spoilers, mas o filme tá disponível lá no HBO Max se vocês quiserem assistir. Se vocês tiverem coragem, então, né? Mas, assim, amiga, é muito real essa crise da Warner com a DC esse ano. Ai de Barbie. Se não fosse Barbie esse ano, o que seria da Warner? Certeza, amigo. E tu falou de Batman. Eu lembrei que eles vão manter o Robert Pattinson ali por perto, né? Pra continuar fazendo aqueles filmes bem dark, bem Batman triste, maquiagem preta, bem vampirão mesmo. Sim, amiga, tipo, e é como eu até citei anteriormente, ele vai fazer parte do próprio universo dele. Então, assim, o James Gunn, eu acho até que ele foi muito esperto nessa parte, porque as pessoas viram um potencial muito grande no universo do Batman, e até as próprias caracterizações, né, do Robert Pattinson, da Zoe Kravitz, mas ele viu que o Batman que ele queria diferia muito desse do Robert Pattinson. Então, ele foi lá, ele viu o potencial, ele reconheceu, né, esse universo criado pelo Matt Reeves e falou: toma, se vai ter seu universo próprio, desenvolve aí. Tanto que a gente vai ter essa série do Pinguim aí, a gente vai ter uma série do Asilo Arkham, e eu espero que eles possam, né, desenvolver muitos temas por trás das histórias do Batman nessa versão do Robert Pattinson, porque, convenhamos, apesar de ser um personagem já muito abordado nos cinemas, ele tem potencial e tem muitas histórias, muitos arcos que ainda não foram abordados nos cinemas. Então, assim, vai com tudo. O papel dele é do Pattinson, sabe? É do nosso menino aí. Amigo, mas aí entre o questionamento que a gente começou a fazer esse podcast, né? Com a saída da Gal Gadot, do Ben Affleck, do The Rock, tudo foi desperdiçado na DC? Porque assim, Mulher Maravilha eu adoro, é um dos meus filmes favoritos de super-herói. Mas aí eu quero saber de você, você acha que foi um desperdício? Primeiro, amiga, eu quero saber se você gosta. Você falou que gosta da Mulher Maravilha, claro, é um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, o um. Eu quero saber se você gosta do segundo. O que você acha do segundo, amigo? Porque muita gente julga. E aí, o que você acha? Então, amigo, né? Pois é, o segundo não gostei muito, mas assim, o primeiro é perfeito, mas o segundo é bem difícil de engolir. Eu odiei quando eu assisti no cinema. Não odiei, tá? Odiar é uma palavra muito forte. Mas eu não gostei quando eu assisti no cinema. Inclusive, foi o primeiro filme, né, que a gente teve aí pós-pandemia, entre muitas aspas, porque a gente ainda tava na pandemia, mas foi o primeiro filme nos cinemas que chegou aí nessa era da pandemia. Então, assim, quando eu assisti, que ele lançou, eu fiz questão, claro, de assistir ele, porque, veja, Gal Gadot é maravilhosa. E a Patty Jenkins tinha arrasado aí no primeiro filme. Eu não gostei muito dele, mas depois, vendo ele no próprio streaming do HBO Max, eu percebi algum potencial nele, sabe? Tem coisas que são legais, o tom dele, o fato dele ser coloridão e tal, tipo, bem oitentista, ele chama a atenção por causa disso. Então, assim, eu acho que ele tem os problemas dele, mas ele não é ruim da forma que as pessoas taxam, sabe? Então eu gosto, mas tô ali no gosto e não gosto simultaneamente. Mas assim, amiga, respondendo o seu questionamento, eu acho que nem tudo na DC foi um desperdício, sabe? O fato da Gal Gadot, Ben Affleck e o The Rock eles não continuarem nessa nova gestão reflete muito a minha fala de, tipo assim, o James Gunn ele tá reformulando todo o universo para recomeçar do zero com artistas mais novos, justamente para eles estarem disponíveis, sei lá, os próximos 10 anos, entende? Então assim, porque ele tem esse plano a longo prazo, então ele precisa de atores que estejam ali já disponíveis, porque a Gal Gadot, por exemplo, apesar dela amar esse papel da Mulher Maravilha, ela já interpretou e algumas vezes ela já enfrentou muitos problemas por trás desse papel. O filme da Liga da Justiça, do Joss Whedon, que o diga. Então, assim, ela tá disponível? Sim. Mas quem garante que ela não vai estar cansada
desse papel daqui a 10 anos, entende? Eu não sei se tá me entendendo, amiga, mas, assim, pelo menos é a minha visão. Então eu acho inteligente ele reformular tudo, assim, do jeito que ele quer. Claro que vai ter essas exceções do Pacificador, do Esquadrão Suicida, mas eu acho que, sim, a Mulher Maravilha poderia ser reformulada. Sim, amigo, sem contar de poder contar outras histórias, né? Porque vai continuar contando a mesma história 10 anos? Não, né? Com os mesmos atores. Eu acho que é uma oportunidade deles de estar criando uma nova história, trazendo outros super-heróis muito importantes para a construção de uma nova Liga da Justiça, de novas séries que a gente pode ter aí. Como, por exemplo, né? Eu acho que a gente não comentou, mas estavam querendo trazer o Monstro do Pântano. E aí já é uma ótima pedida para quem gosta do personagem. Exato, e essa adição do Monstro do Pântano como eu falei, como a gente estava discutindo também, o James Gunn, ele é um grande fã de quadrinhos, então assim, apesar de não ser um personagem de top linha que todo mundo conhece, ele reconhece o potencial do Monstro do Pântano, então ele vai trazer esse personagem também, ele tem esse conhecimento mais aprofundado desse universo, desses personagens, então assim, ele sabe o que trazer para as telas, sabe, amiga? Então, eu acho que ele teve algumas decisões meio precipitadas aí, principalmente em relação a Batgirl. Eu acho que assim como sei lá, o Besouro Azul, ela também merecia uma janela de lançamento nos cinemas, nem tudo ali era descartável. Se eles estão jogando fora todo esse universo desse eu, do Zack Snyder, não teria problema nenhum ele estar entre os lançamentos desse ano. Mas assim, Batgirl é uma coisa muito complexa, então eu acho que renderia um episódio inteiro de podcast. E inclusive, se vocês quiserem saber mais, né, sobre nossos sentimentos aí quanto a esse filme da Batgirls, falem pra gente nas redes sociais, Milkshake Geek BR, o meu user é Felipe S. Space. O meu é Eurica.souza. Então, assim, gente, se vocês quiserem, a gente pode comentar. Mas, assim, amiga, no mais, o anúncio da DC Studios, os filmes anunciados pelo James Gunn geraram muito hype. Mas será que não foi um erro ele ter anunciado todo esse universo, com várias produções, antes dos filmes do DCU terminarem esse ano nos cinemas? Amigo, eu acredito, na minha opinião, por um lado sim, mas assim, como você falou, né? As pessoas ficaram super empolgadas, principalmente depois que ele anunciou o ator do Superman. Então, mas eu acho que ele deveria ter esperado passar essa fase e feito essa anunciação, né? Mas é uma ótima oportunidade para ele realmente trazer outras coisas e um novo olhar para DC. Mas a minha opinião é essa, acho que ele deveria ter esperado. Mas por outro lado, a gente tem um problema de que o pessoal continuaria esperando as mesmas produções, né? Continuaria esperando Batgirl, por exemplo, que infelizmente não teria. Se a gente parar pra pensar desse teu lado aí, amiga, que você comentou, realmente o James Gunn, ele tava muito num beco sem saída, porque assim, tinha essas produções para serem lançadas ainda, só que as pessoas queriam mais da DC, porque a partir do momento que ele foi anunciado como novo líder desse estúdio, as pessoas estavam apavoradas para saber, e aí, o que vai acontecer, o que vai vir, o que vai permanecer, o que vai sair. Então, assim, apesar dele ter anunciado e ter prejudicado um pouco esses lançamentos desse ano, gerou uma esperança aí nos fãs, inclusive para mim, porque eu reclamei muito, por exemplo, de pautas como a própria saída da Gal Gadot, que eu já expressei aqui nesse episódio que eu concordo com a reformulação da Mulher Maravilha, mas, gente, eu xinguei muito nas redes sociais, tá? Eu não tô brincando, eu xinguei esse velho demais no Twitter e no Instagram. Mas, quando a gente para pra pensar um pouquinho, a gente realmente vê, não seria de todo ruim uma reformulação, sabe? Então, assim, parando pra pensar desse seu lado, amiga, realmente faz sentido. Então, Amigo, e assim, eu também xinguei muito ele por causa da saída da Gal Gadot, mas é como eu tava falando, é uma ótima oportunidade de trazer outros atores também, né? Como ele é muito fã de quadrinhos, o olhar dele realmente para esses super-heróis. Até aprender um pouco a Wanda, por exemplo, da Marvel, que era uma personagem que quem não lê quadrinhos não conhece, mas que quando surgiu no cinema todo mundo amou, né? Assim, principalmente teve a própria série dela. Então eu acho que ele quer trazer um pouquinho disso, colocar os personagens mais ao sol e dar o olhar dele para os super-heróis mais conhecidos, né? Que ele vai dirigir outros filmes. e essa, amiga, é uma das coisas que mais me anima do James Gunn, porque ele sabe trazer esses personagens que são pouco conhecidos, por exemplo, o grupo The Authority e o Creature Commandos. Gente, desculpe se eu estiver falando errado em inglês, mas não fiz Fisk, tá? Mas assim, um próprio exemplo disso, amiga, é o Guardiões da Galáxia, que ninguém dava nada
por um filme dos Guardiões da Galáxia e ele revolucionou. Ele tem uma trilogia aí perfeita dessa equipe. Então, assim, isso é muito animador. Mas eu acho que no mais é isso, amiga. O que a gente queria falar sobre essa recapitulação da DC, o que tá vindo aí, o que vai ficar para trás. Uma coisa que eu quero saber de você, amiga. O Superman, ele tem que ter cueca ou não? Amigo, eu acho que não, viu? Gente, vamos esperar pra ver, né? O David Corey Sweet vai ficar perfeito de qualquer jeito, eu tenho certeza disso, gente. Esse homem é maravilhoso. Nossa, ó, eu já vou criar um fã-clube dele. Já vou convidar todos vocês pra entrar nesse fã-clube, porque ele é maravilhoso, gente. Ele tá grandão pra caralho, tá? Eu não sei se vocês viram aí as imagens dele que saiu na internet, mas o homem já tá crescendo aí. Amigo, ainda não vi. Eu estou esperando pra ver nas telas do cinema. Mas eu tô bem ansiosa pra esse filme, viu? Mas o mais é isso, né? Vai surpreender, amiga. Mas, gente, a gente vai ficar por aqui, tá? Se vocês tiverem sugestões de episódios pra gente, vocês podem mandar nas redes sociais, que a Erika vai reforçar agora. Milkshake Geek BR no Instagram. E apenas, ainda não temos Twitter. Exato, e tem as nossas pessoais também, que é Felipe S. Space e o seu, que é Eu, Erika, né, amiga? Eurica, que é eu, rica.souza. E também vocês podem me seguir no meu Insta lá, que eu solto uns reels com algumas dicas, que é geek.pop. Exato, gente. E nós vamos ficando por aqui. E é uma honra poder voltar com esse episódio de novo. Esse podcast vai ser maravilhoso. A gente tem fé que a gente vai continuar soltando mais episódios para vocês, porque se tem uma coisa que a gente gosta é de discutir cultura pop. E eu e a Erika, a gente tem um raciocínio assim muito parecido, então a gente adora fazer essa parceria. E é isso, amiga. É isso, amigo. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, gente. Tchau.